paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos. Hoje fizemos um pequeno trecho da Palavra de Deus falando sobre o vale e quando Deus chama ou convida para ir para o vale. Como que vamos agir? Então eu quero falar hoje sobre vale e sobre monte e ver o que é que podemos tirar para o nosso ensino. Quero pedir oração pelo nosso pastor aqui na Paraíba, nosso pastor José Carlos de Lima, para que Deus abençoe ele ao trabalho que ele está executando aqui da parte de Deus, desde as assembleias, também das convenções, de toda a mesa, e que Deus continue dando graça e sabedoria para ele poder administrar. E a mandato dele enviou para nós aqui a Ilandra, nosso pastor Rosivaldo, que também agora assumiu esse trabalho aqui e precisa das nossas orações para que quando Deus tocar no seu coração para as mudanças aqui em Ailandra, a troca de dirigente, a troca das dirigentes das irmãs, enfim, aquilo que tiver necessário, Deus dê graça. Fica aqui a minha saudação também a ele. Quero pegar aqui o texto quando Deus convida ou chama para ir para o vale. Pegar aqui em Ezequiel capítulo 37. Eu não vou nem abordar aqui essa passagem por completo dele ter chamado ele para ir ali para o vale de ossos secos, a qual o significado todo era em torno da nação de Israel e de Judá, mas que eu quero me focar aqui só entre vale e monte. Como agimos quando estamos no monte e como agimos quando estamos no vale. O que é que no vale tem e o que é que no monte tem? E o capítulo 37 diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, muito sequíssimos os ossos. Mas Deus, aí ele não só convidou o profeta a ir para este vale onde estava cheio de ossos secos, mas ele iniciou, segundo as escrituras narra, que quando ele iniciou e a chamada dele para ser profeta da parte de Deus, diz o texto aí também, no capítulo de número 3 e o verso de número 12, mas Deus orientou muito, como orientou a todos os profetas. E esta palavra, há mais de 2000 anos atrás, ela ainda faz notória nas nossas vidas. Mas o capítulo de número 2 diz que: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde,
abre a tua boca e come o que eu te dou. Então, falar aquilo que Deus quer e que Deus manda e obedecer, eu sei que vai ficar como aquele discurso duro que Jesus estava dando para o povo, para os discípulos, e começou depois um por um ir embora, ao ponto que Pedro ainda agarra o mestre Jesus e fala: ó Senhor, está todo mundo indo embora, esse discurso é duro. Aí Jesus calmamente, porque se ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde, aí ele calmamente fala para Pedro: Pedro, tu tens a liberdade também, se tu vê que está duro esse discurso, tu tem liberdade, livre-arbítrio para ir também. E Pedro logo indagou e falou: não, mestre, para onde eu irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, o profeta agora falar: filho do homem, ouve o que eu te digo, e não sejas rebelde como a casa rebelde. Quer dizer, ser rebelde é não falar aquilo que Deus quer. E muitos falam aquilo que é da sua vontade e o povo acata nos dias de hoje. O povo diz que está profetizando da parte de Deus e de Deus não tem nada. Ele soube alguma coisa da vida de alguém e vem profetizar conserto. Mas com Deus é diferente. Deus iniciou a chamada do profeta Ezequiel, né? Já no 30º ano do 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, quem estava lá? Ezequiel. Ele estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Olha, começa a obra, o ministério, a chamada, o convite da parte de Deus. Ele em visões, agora que ele passa a receber de Deus, quando ali estava junto no cativeiro, a qual era o cativeiro do rei Joaquim. E veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, e sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aí Deus começa agora a falar com Ezequiel, mostrar a situação do cativeiro. Deus começa a mostrar também a maneira, né, que ele ia ter e ver as visões da parte de Deus. E já no capítulo 2 diz assim: e disse: filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. O convite, o chamado de Deus para a vida deste profeta é como hoje ainda nos nossos dias. Aí disse: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé e ouvi o que falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro. Aí começa a falar como que era, como estava a natureza do povo que Deus tirou com braço forte. Deus chamou primeiro Abraão, e de Abraão falou que a semente dele ia ser numerosa como a areia do mar.
Depois mandou Abraão olhar para os céus e contar as estrelas. E de novo Deus fala para Abraão que a semente dele ia ser também grande na face da terra. E agora, depois que nasce Isaac, o filho da promessa, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio agora os 12 filhos que as mulheres dele teve, e aí forma uma nação. Depois se rebeliaram lá na frente, essas nações, no Reino Unido que estava, aí agora divide 10 tribos de Israel do norte e 2 tribos de Judá. E com isso agora, o povo nessa caminhada, andando com Deus, o povo só pecava, só deixava o Senhor para seguir outros deuses. Ao ponto que Deus depois começou a levantar profeta para falar, olha, muda. E nada. O profeta mesmo Jeremias disse que o povo vendia os seus compatriotas por um par de sapato. Olha ao ponto que chegou a rebeldia, a dureza, né? Aqui o semblante do povo de Israel como estava. E fora dos caminhos do Senhor, o homem não tem coração quebrantado. Ele passa a ter um coração mais duro, perverso, semblante, obstinado de coração, como diz aqui o versículo 4 do capítulo 2. E eu te envio a eles. Agora Deus envia para falar com eles. Deus já tinha usado o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Amós, profeta Joel. Deus usou tanto o profeta maior porque o seu período a qual profetizou foi um período um pouco mais extenso. E o profeta menor profetizou em pouco período. Mas Deus usou a todos para falar com as nações de Israel, tanto a tribo do norte como a tribo do sul, de Judá. Aí ele continuou dizendo assim, envio a eles e dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer que ouçam ou quer que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aí no capítulo de número 3, o versículo 12 diz assim, e levantou-me o Espírito e eu vi por detrás de mim uma voz grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o teu lugar. E então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos dos cativeiros, em Tel Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias passando no meio deles. Aí veio a palavra do Senhor a ele, dizendo que depois de que sucedeu ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu e da minha boca ouvirás a palavra e as avisará da minha parte. Aí nós vemos agora aqui o profeta, vou já para o capítulo 8, que Deus fala agora para ele no capítulo 8, diz assim, estendeu a forma de uma mão e me tocou pelos cabelos da minha cabeça, e a terra e o céu me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio,
de dentro que olha para o norte, onde estava colocada o que lá? A imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme semelhança que eu tinha visto no vale. Pode ver que todas essas narrativas, as visões que ele teve, começa agora a ser mais manifestada a respeito da situação do povo. Aí viu a estátua dos ciúmes e disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte e à porta do altar estava a imagem de ciúmes, à entrada. Eu fico pensando, já naquela época, a imagem dos ciúmes, uma estátua. E vejo que hoje não temos essa estátua, mas no meio do povo, e principalmente evangélico, não vemos com os olhos a imagem dos ciúmes, mas vemos os ciúmes na vida agora das pessoas, de uma tal forma, ao ponto de querer destruir seus próprios irmãos. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E me levou à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Aí ele começa agora a olhar. E levou-me e viu um buraco na parede. E disse: filho do homem, cava agora naquela parede. E eu cavei na parede. E eis que havia uma porta. Então disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil, de animais, abominações, abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estava ali pendurado na parede de todo o redor. Agora olha bem, Deus mostra para o profeta a situação, como o povo estava totalmente adulterando diante dele. O adulterando aqui, Deus fala, é que trocaram Deus por outros deuses, por imagens de escultura. Aí Deus agora, vou dar uma adiantada aqui no capítulo de número 12. 12 não, capítulo de número 11, ele começa a narrar agora o seguinte. Ele falou aqui, olha, o que Deus ia fazer com o povo, com tudo que eles fizeram, mas Deus ainda ia usar de bondade. E eu darei a um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Coração obstinado, semblante duro, mas mesmo assim Deus fala de mudança na vida do povo que vai fazer. E aí ele diz aqui no versículo 24 do capítulo 11: depois o Espírito me levou em visões a Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus. E foi de mim a visão que eu tinha visto. Agora a visão agora se apartou. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor tinha me mostrado. É tarefa difícil. Quando Deus mostra, e nós não podemos ser rebeldes,
nós temos que falar. Nós não podemos ser ou omitir aquilo que Deus quer que fale, que seja ou não, que quer que ouça ou não, mas tem que falar. E aí ele começa a falar. Aí aqui Deus começa a trabalhar a mudança para fora do muro e o símbolo do cativeiro da dispensação. E Deus começa a tratar o povo. Até o ponto que depois agora chega lá no vale de ossos secos. Mas nós observamos uma coisa, o profeta não, ele não é profeta, mas Salomão, no capítulo de número 16, a palavra de Deus diz assim, versículo de número 9. O coração do homem considera o seu caminho. O coração do homem considera o seu caminho, mas do Senhor lhe dirige os passos. Quando o homem dá lugar, o Senhor dirige seus passos. Mas a mesma palavra diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas é caminho de morte. A palavra de Deus diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Salvador Jesus Cristo. Então observe bem, nós precisamos só saber uma coisa. Quando somos levados ao vale ou ao deserto, aí nós vamos saber o que é que tem no vale ou o deserto. Nós vemos que Moisés teve que iniciar no deserto. Após ali ter aprendido toda a ciência do Egito, 40 anos, depois ele no deserto teve que trabalhar, teve que ter experiência, teve que aprender com Deus mais 40 anos no deserto. Então, ele começou no deserto. Jesus começou, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, iniciou no deserto. Quando nós vemos João Batista, ele também iniciou o ministério dele no deserto. Por que isso, irmão Ildefonso? É porque muitos querem começar no monte, prosperando, cheio de honrarias, né? Às vezes você quer prosperar, liderar e deixar o Senhor te conduzir pelo seu espírito. Quando agimos assim, é diferente. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo as concupiscências, mas anda agora pelo Espírito de Deus. Quando nós observamos um outro detalhe, o profeta Isaías, aqui no capítulo de número 58, ele diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó o seu pecado. Então, queira ou não, a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, para quem faz uso da palavra de Deus, tem que anunciar o pecado, tem que anunciar a transgressão. Quer que esteja no deserto ou no vale, mas tem que falar a palavra de Deus. Veja bem, queremos o Espírito como suporte, mas não queremos às vezes ser guiado, dirigido por ele. Agora, há vantagens para quem se deixa ser guiado pelo Espírito, né? É como tendo uma bússola nas suas mãos e andando bem nos trilhos. Como o maquinista conduz o trem, nós também possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo,
pelo Salvador Jesus Cristo, e aí, quando somos conduzidos, pode ter certeza, nenhuma condenação lá. Jesus começou no deserto, está lá em Lucas capítulo 1, verso 80, e o Espírito do Senhor era com ele, e ele crescia com graça e virtude do Espírito. João Batista, qual eu já disse, lá no capítulo 3 de Mateus, verso 1, também começou no deserto. E deserto significa lugar vazio. Como vazio, irmão Ildefonso? O lugar é vazio porque é um lugar que não tem lanchonete. Depois do culto, comer um lanche. Não tem restaurante. Não tem supermercado. Deserto não tem nada. E diz a palavra de Deus que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que ele já havia predito. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí depois, quando ele estava ali batizando o povo e chamando ao arrependimento, aí aparece Jesus. Aí ele percebe e fala, olha aí, em verdade eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e que vos batizará com Espírito Santo e com fogo, Jesus Cristo. Então no monte ou deserto, começou Moisés, começou Jesus, começou João Batista. Qual é as vantagens de estar no monte que muitos almejam? Muitos almejam estar no monte. Por quê? Quem quer ter sempre vantagem, quem quer sempre ganhar e não perder, ele é como estar no monte. No monte há luz, há vontade, no vale não possui luz, não tem como ficar na sombra de alguém. Não, no vale não tem como ficar na sombra de alguém. Já no monte, as pessoas se escondem por trás da sombra de alguém. No vale, lugar de solidão. Não tem carências ali no vale. No deserto, não tem carências. Não tem honrarias. Não tem bajulações. Não tem companheirismo. Mas, no vale, Deus tem laboratório. No vale, Deus tem clínica médica. No vale, tem providência de Deus. Por quê? Elias estava se escondendo de uma mulher, Jezabel. E a palavra de Deus, que quando ele estava no deserto, ele foi alimentado pelos corvos. Providência de Deus. Então no vale, ou no monte, ou no deserto, no vale e no deserto, você tem laboratório de Deus. Tem todos os cuidados de Deus. No vale você fica só falando assim, Jeová, Jaré, o Senhor proverá. O Senhor proverá.
a fé, ela cresce estando no vale. E quando estamos no vale, há tempo para refletir, para meditar, para orar, para buscar e ter certeza que Deus está presente. Prepara-te uma mesa perante mim, na presença de todos os meus inimigos. O salmista Davi, no Salmo 23, ele expressa de uma forma tão, assim, crente, e diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O salmista se expressou dessa forma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele se confiava. E no vale, esse tempo de buscar, é como disse o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. No vale, você não tem tempo de buscar refúgios. No vale não tem tempo de você ficar zap 24 horas praticamente, ou quase o seu período todo no celular. Não tem. No vale não tem. O Wi-Fi lá só pega o Wi-Fi com Deus. Você precisa ligar e sintonizar com a senha do Wi-Fi de Deus para agora você se comunicar. No monte, no monte não há tempo para a família, muitas das vezes, para companheiros, muito menos para com Deus. É uma celebridade. A pessoa sendo celebridade é igual mosca dos olhos azuis. Até para achar a pessoa é difícil. Mas observe bem, está sempre ocupado, a sua agenda está sempre cheia, os refletores desta vida estão em destaque sobre ele, no auge, como havia. Mas quando a pessoa se acha que está no monte, é igual a situação de Amã, que achava que estava com toda a credibilidade, ameaçando o povo de Israel, ameaçando a Mardoqueu, que ficava na porta da entrada do templo, e ainda prepara uma forca para enforcar Mardoqueu e depois tentar acabar com o povo de Israel. Mas a Bíblia diz: aquele que cava uma cova, nela cairá. E ele acabou se achando grande, se achando que estava nos refletor dos olhos do rei. E depois é como diz o ditado popular: caiu do cavalo e acabou depois sendo enforcado. Então, veja bem, quem está no monte até aceita a forca para o próximo, mas acaba depois se enforcando nela. Deus leva o profeta para o vale e o deixa ali. Foi o que fez aí no capítulo a qual lemos, capítulo 37. E Deus, ele tenta e prova, como tentou Abraão. Deus provou Abraão para ver se ele almejava ter um filho. E depois de 20 anos, o filho da promessa nasce. Aí Deus procura saber o que é mesmo, se ele está mesmo com o filho no coração mais do que eu.
E Deus prova e pede seu filho para ser sacrificado. Ele levou até o sacrifício. Quando ia imolar, Deus preparou o cordeiro no lugar de Isaac. Deus analisa, avalia se vamos andar na sua presença, se vamos andar na lei. Quando a palavra de Deus, Moisés, deu ao povo, nós vamos observar aqui, no livro do Êxodo, capítulo de número 16, vou pegar aqui os versos de 1 a 4, né? Quando eles partiram de Elim, a toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim. Olha, no deserto de Sim, que está entre Elim e Sinal, aos 15 dias do mês segundo depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Porque no deserto não tem nada que possa saciar. E quando andavam sentados junto às panelas de carne, quando comiam o pão até fartar, porque tendes tirado para esse deserto. Eles reclamaram que onde eles estavam tinha panelas cheias de carne, tinha pão. Agora leva para o deserto para matar-lhes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão dos céus, e o povo sairá à colheita cada dia, a porção para cada dia, para que veja se anda na minha lei ou não. Aí Deus promete dar todo dia. Não precisava guardar, não. E quando eles guardaram, apodreceu. Porque a palavra de Deus, ele ia sustentar todo dia. Como o salmista falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É como Paulo disse, já aprendi a ter fartura e já aprendi a padecer necessidade. Quando está no deserto, quando está no vale, você aprende o que tem no vale. Mas quando você está no monte, você tem que aprender que no vale você sabe o que tem e como você vai agir. E quando está no monte também você tem que mudar, não agir como as pessoas agem. Então Deus aqui, para que eu veja se vai andar na minha lei ou não. Não sei se você está no vale, está sendo aí provado por Deus, e Deus querendo saber como você vai se sair, mas saiba, Deus está no controle. Quando estamos no vale, procedemos, nós nos aproximamos mais de Deus. A palavra de Deus que diz assim, bom, o salmista Davi, ele fala no Salmo 73, no verso de número 28, bom para mim é aproximar-me de Deus. Quando estamos no vale, nós glorificamos mais ao Senhor. Você vê que o profeta Ezequias, no mesmo capítulo 3 do profeta Ezequias, nós vamos ver que o verso de número 14, então o Espírito me levou e eis que fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Então a gente precisa saber que mesmo estando no vale, a mão do Senhor é forte sobre nós. Nós adoramos. Quando estamos no vale, nós adoramos mais, ainda com todas as percas. Mas a gente no vale ou no deserto é local de nós cada vez mais demonstrar a nossa adoração a Deus. Jó perdeu tudo. Perdeu fazenda, gado, perdeu filhos. Depois perdeu a sua saúde. E Jó depois
prostou-se de rosto no pó e agradeceu a Deus. Adorou ao Senhor. Com percas, no deserto, no vale, sem nada, ele adorou. Então observe bem, já no vale, no deserto, não tem elogios, não tem sala de espera, não tem hora marcada, não tem glórias do que eu faço. O importante passa a ser importância. O importante passa a ser importância. A fama é a fumaça, não causa dano algum quando não inalada. Então a fama e a fumaça é diferente. Olha, não causa dano algum quando não é inalada, mas quando inala, a fama vai causar mal, a fumaça vai causar mal ao pulmão. Deus disse, desce ao vale, que eu quero ter um diálogo contigo. É no vale, é no deserto que Deus quer falar mais ainda conosco. Aí no versículo de número 20 do capítulo de Ezequiel, narra que Deus convidou ele. Versículo de número 22 e 23 diz assim: mas avisando tu o justo para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim, e me disse, levanta-te, sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me, e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caiu sobre o meu rosto. Então, quando você vai para o vale, pode ter certeza, você vai ver a glória de Deus lá, no vale, no deserto. Então, observe bem, no monte nós só falamos, às vezes nós agimos, nós mandamos. No monte é um eu danado na vida. Mas no vale, Deus pergunta e nós respondemos. Aí Deus agora chega para o profeta e diz, poderão reviver esses ossos? Poderá acontecer essa bênção na tua vida, na tua família, no local do teu trabalho, na escola, na igreja, no teu ministério? Poderão reviver as bênçãos que você espera na tua vida ou não? No monte procuramos, nós preocupamos com os ouvintes e com a posição que temos, nós se preocupamos. Preocupamos com o número de membros, quando é o dirigente, com a conta bancária. É como se preocupamos com o risco que fizeram no veículo. A criança passou lá com a pedrinha, riscou, nós se preocupamos. Mas Deus pergunta, sou Deus só dos vivos? Sou Deus só dos vivos? Disse lá no livro dos reis, a maneira aqui que Deus mostra falando no capítulo de número 20, diz assim, e sucedeu que passando um ano, Ben-Adab fez revista dos sírios, e subia a Efeque para pelejar contra Israel. Pode ver que sempre as pelejas contra Israel, os inimigos. E às vezes Deus deixava Israel cair na mão dos inimigos para Israel voltar para o Deus vivo e todo-poderoso. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres
marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte dele como dois pequenos rebanhos de cabra. Meu Deus! E pelejar com um pequeno número. Aí chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Todavia, esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus, aí quando é provocada ainda as coisas com Deus, Deus mostra para o povo: o Senhor é Deus dos montes e não é dos vales? Todavia entregarei essa grande multidão nas tuas mãos. Quer dizer, todavia, ainda que você seja e esteja no vale, no deserto, todavia eu entregarei nas tuas mãos as bênçãos. Olhe bem, Deus pergunta: sou Deus só dos vivos? Pensou, eu fui chamado para pregar para a multidão, para estar em posição elevada, para estar em congresso, ou profetizar no monte? Deus hoje quer que os que estão no vale agora profetiza. Porque às vezes quem está no monte vive uma vida já aí de pregar em congressos, posição elevada, né? Prega para multidões. Mas às vezes Deus quer que você pregue para uma pessoa só e ela se converta do seu mau caminho. Quem passa pelo vale, no monte, sabe que o vale tem. Agora, profetiza agora diante da palavra de Deus. Profetiza, porque Deus mandou o profeta Ezequiel profetizar para o vale de ossos secos. Poderão reviver esses ossos? Profetiza. Profetiza na tua vida. Por quê? Há momento que a palavra de Deus fala do vale da solidão, fala do vale da humilhação, fala do vale do desprezo, fala do vale do sofrimento, fala do vale até do abandono, fala do vale da esperança. E quando fala do vale da esperança, eu lembro Lamentações dizendo: põe a boca no pó, pois assim ainda haja esperança. E bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. No vale da batalha nós temos que entrar. E não podemos ficar no vale da decisão em cima do muro. Você tem que saber se você vai ser dependente de Deus, se você vai buscar a Deus, se você vai fazer a entrega total a Deus na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo ou não. Você que vai tomar a decisão se vai andar agora pelo Espírito ou pela carne. É você que toma a decisão. Só que no vale da decisão, como disse o profeta Joel lá no capítulo 3, se não me falha a memória, todos estão ali no vale da decisão, mas faça como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então profetiza, é debaixo da tua profecia e Deus vai assinar. Deus os abençoe. Shalom. Deus seja convosco.